Olá, meus amores do segundo ano, voltamos e vamos dar continuidade ao restante do nosso assunto do livro. Hoje vamos começar a estudar a unidade 8. E a unidade 8 vem nos trazer um pouco de conhecimento sobre os espaços da área rural e os espaços da área urbana. A área rural é o campo, o sítio, isso a gente já conhece. E a área urbana é a cidade e todos os elementos que nele se encontram. E para dar início, a gente vai começar observando a imagem que tem no livro de vocês, logo no início da unidade 8. Então vamos lá observar. Aqui a gente vai perceber algumas diferenças entre a área urbana e a área rural, certo? Aqui na área rural, a gente pode ver a presença de poucas casas, não é verdade? Ó, casas distantes umas das outras, plantações, criação de animais, pouco movimento de veículos, certo? Então, aqui na área rural, a gente vai encontrar tudo isso. Na área urbana, o que é que a gente vai encontrar? Muitos comércios, certo? Indústrias, muitos carros, movimento de carros, casas mais próximas umas das outras, certo? Então, isso que diferencia o campo da cidade, a área rural da área urbana, certo? E a gente vai dar continuidade agora a esse assunto, falando um pouco sobre o trabalho. Isso mesmo, o trabalho existente na área rural e o trabalho existente na área urbana. Sabemos que o ser humano, por meio do seu trabalho, ele desenvolve diversas atividades que transformam o lugar onde ele vive, certo? A gente já aprendeu isso sobre o trabalho. E no seu dia a dia, a gente está acostumado a ver algumas transformações e algumas dessas atividades. E a gente vai conversar sobre isso agora. Vamos começar pela área rural. A gente sabe que lá na área rural, o que predomina são os elementos da natureza, não é verdade? Mas isso não quer dizer que não tenha elementos que o homem modificou. Ele também utiliza do solo para fazer plantações específicas, ele utiliza de maquinário como trator para fazer essas plantações, ele também usa da terra ou de um espaço para fazer criação de animais. Então, tudo isso é o homem modificando aquele ambiente, certo? Os elementos que a gente conhece, que a gente pode encontrar na área rural, são esses que Tia citou quando a gente viu a imagem passada aí. A gente pode encontrar plantações, a gente pode encontrar poucas casas distantes umas das outras, pouco movimento de pessoas, pouco movimento de carros. Isso são os elementos lá da área rural. Então, diante disso tudo, qual o trabalho que a gente vê que o pessoal da área rural faz muito? É a agricultura, isso mesmo, a plantação, a colheita, né, de frutas, legumes, verduras, certo? Então, é um trabalho específico da área rural. A gente vê muito presente lá na área rural esse trabalho agrícola, de plantação, de colheita. Também podemos ver a criação de animais, criação de porco, criação de galinha, criação de boi. Essa é a pecuária, certo? A gente também vê muito presente lá na área rural. E por último, outro trabalho bastante presente lá é o extrativismo. O que é esse extrativismo? É o trabalho que extrai da natureza, tira da natureza alguns recursos naturais que a gente utiliza na nossa vida, certo? Esse extrativismo ele pode ser realizado de três formas. De forma vegetal, extrativismo animal e extrativismo mineral. O animal é quando a caça, a pesca. Isso é o extrativismo animal, quando retira da natureza algo, certo? O extrativismo vegetal, a extração de alguns frutos, como o açaí, por exemplo. A extração do látex, que faz a borracha, é um líquidozinho que solta da árvore, que faz a borracha. Então, utiliza de quê? De um vegetal, é o extrativismo vegetal. E o extrativismo mineral, que tira da natureza também os recursos minerais, como os que a gente conhece, o ouro, a prata, o alumínio. Então, o trabalho do extrativismo, ele garante uma matéria-prima. O que é isso, matéria-prima? É o primeiro produto que dá início a vários outros produtos. Por exemplo, o extrativismo garantiu para as pessoas uma tomate.
E a partir da tomate, o que é que eu posso fazer com a tomate? Posso fazer suco de tomate, posso fazer extrato de tomate, ketchup. Então, a matéria-prima foi a tomate, certo? E aí a gente pode fazer outras diversas coisas através da tomate. A indústria, ela faz diversas coisas através da tomate. Então, a matéria-prima foi a tomate. Então, o extrativismo é exatamente isso que eu expliquei a vocês, certo? E, para finalizar, eu quero dizer a vocês que todos esses trabalhos que Tia citou, eles garantem sustento não só para as pessoas da área rural, eles garantem sustento também para as pessoas que vivem na área urbana, porque não fica só para o pessoal da área rural, ele também é levado para as pessoas da área urbana, certo? Então, gravem isso aí, isso é importante. Já falamos da área rural, agora vamos falar um pouquinho da área urbana. Na área urbana, a gente sabe que predominam os elementos como prédios, casas, muito movimento de pessoas, muito movimento de carros, de meios de transporte, não é verdade? Indústrias, comércio, como lojas. Então, tudo isso a gente sabe que predomina lá no espaço urbano. Vários trabalhos também são executados na área urbana, certo? E a gente conhece alguns desses trabalhos. São os prestadores de serviços, eles prestam um serviço à sociedade, como os professores, os dentistas, os médicos e os outros demais trabalhos, profissões que nós conhecemos. Isso aí vocês já sabem, né? Dentista, cabeleireiro, todos eles que prestam um serviço à sociedade, que a sociedade precisa para o seu bem-estar. Todos esses são exercidos lá na área urbana com maior frequência. Isso não quer dizer que não tenha lá na área rural, tem também, mas é em pouca frequência. Na área urbana tem mais, entendeu? Mais médicos, mais dentistas, tem muito mais, muita movimentação esses prestadores de serviços, certo? E também é na cidade que fica a maior parte das indústrias. Lembra que Tiane falou das indústrias, não é verdade? Nelas trabalham os operários e as máquinas que fazem com que as matérias-primas que Tiane acabou de explicar a vocês sejam transformados em produtos ou fabricados novos produtos, certo? Como Tiane já explicou. Preste atenção. Um exemplo, laranja. Chega a laranja lá, a laranja é a matéria-prima. E essa indústria vai transformar essa laranja em várias outras coisas que a gente pode usar, como suquinho de laranja, certo? Então, chega a matéria-prima para a indústria e os operários e as máquinas vão transformá-lo em outros produtos. Esses produtos transformados, eles são levados para o comércio, que a gente também conhece, que são as lojas, os supermercados, certo? Eles são levados para o comércio e vendidos para toda a população. E tanto a população que mora na área urbana quanto a população que mora na área rural, ela ela recebe esses produtos já fabricados, já industrializados, certo? As pessoas que compram esses produtos são chamados consumidores. A gente consome, certo? E as pessoas que vendem esses produtos são chamados de comerciantes, porque trabalham no comércio. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Ela foi bem produtiva sobre o espaço rural e o espaço urbano. Um beijão, ó, e até nossa próxima aula.